Então tem basicamente essas atividades, né? Sou catequista, sou professor de música, essa é a minha profissão, né? Também escrevo, né? Tenho uma newsletter, que é a Filomancia, que eu escrevo sobre religião, simbolismo, cosmologia antiga, arte, né? Vários temas, né? Temas de filosofia, espiritualidade, cosmologia. E tem alguns trabalhos publicados no exterior também, no Symbolic World, no Wegener View. Tem agora um livro que eu fui coautor, né, do qual fui coautor, que foi lançado na França, um livro sobre a obra de Jean Baudrillard. Vai ser lançado nos Estados Unidos nas próximas semanas, e na Itália não sei quando, mas em algum momento. E é isso. Então sou uma bagunça, né, em resumo. Hoje, eu também sou muito interessado no tema da patrística, especialmente a patrística grega, né? E hoje a gente vai tratar de dois autores que são gregos, né? Quando a gente fala gregos, né, eles não nasceram no território da Grécia, né? Então eles nasceram no território onde hoje é a Turquia. O São Máximo Confessor nasceu em Constantinopla, onde hoje é Istambul, né? E o Evagrio Pontico nasceu no Ponto, né, que é uma colônia grega também no nordeste da Turquia. Mas eles falavam grego, eles nasceram sob o Império Bizantino, então eram bizantinos, eram gregos, né, culturalmente, etnicamente. Né? Então, assim, vou tentar fazer uma breve introdução. É difícil introduzir brevemente esses autores, né, mas eu vou tentar falar um pouquinho da vida deles. Começando pelo Evagrio, né, que é o mais antigo. Ele nasceu em 345, ele é do século IV, né? Ele conviveu com São Basílio Magno, com São Gregório de Nazianzo, com São Macário Grande, assim, com Rufino. Ele conviveu com os maiores da época dele. Ele foi ordenado leitor, né? Essa é outra coisa, né? Hoje em dia, na Romana, os leitores, eles são... Qualquer um. Leigo, sim. Um leigo pode chegar e fazer a leitura, né? Antigamente, até pouco tempo, na verdade, e nas igrejas orientais até hoje assim, né? Tem uma ordenação, né? Assim como os sacerdotes têm uma ordenação para eles exercerem o sacerdócio, o leitor também tinha uma ordenação para ser leitor, né? Então ele foi ordenado leitor por São Basílio, que para a igreja oriental, né? Para as igrejas orientais, é a maior, São Basílio, São Gregório de Nazianzo e São João Crisóstomo, as três maiores, os grandes hierarcas. Três hierarcas. Então são as maiores autoridades da igreja oriental, né? E ele conviveu com dois deles, então não é pouca coisa. Então ele foi ordenado leitor por São Basílio, e mais tarde, em Constantinopla, quando o São Gregório de Nazianzo foi bispo, né? Ele foi ordenado diácono, né? Então acredito eu que ele tinha o desejo de ser padre, talvez bispo até, mas aí aconteceu um episódio que é basicamente uma esposa de um ex-ministro lá, né, de Constantinopla, estava dando em cima do Evagrio, né? E ele ficou muito perturbado com essa experiência, né? Ele sentiu a tentação, provavelmente, mas ele ficou muito... isso mexeu muito com ele. Eu tenho certeza que isso aí foi vamos dizer assim, uma condição para ele perceber o chamado para a vida monástica, né? Então acredito que ele teve a experiência assim de caramba, esse mundo eu não quero estar nesse mundo, né? Eu quero ser um monge, eu quero pacificar as minhas paixões, e eu não quero viver num lugar onde tem ocasião para eu me desviar, né? E então com uns 30 e poucos anos, acho que 32 anos, ele viajou, ele saiu de Constantinopla e foi para Jerusalém. E ele foi recebido por Rufino, né, que era o abade de um mosteiro de Jerusalém. Rufino, para quem não sabe, ele foi colega do São Jerônimo. Então era amigo do São Jerônimo, depois eles brigaram, então voltaram a ser amigos, teve uma arranca-rápula. Mas ambos estudaram com São Dídimo, o cego, né, que por sua vez foi aluno do Orígenes, né? Então eles eram colegas de estudos. E o Rufino recebeu então o Evagrio, e o Evagrio ficou monge por alguns anos, assim, acho que uns 5 anos. E provavelmente do Rufino, que o Rufino ele estudou em Alexandria, ele conheceu os monges do deserto, né?
E eu acho que pelo Rufino, o Evagrio ficou sabendo da vida dos padres do deserto e ficou muito encantado, né? E surgiu nele um desejo de ir para lá, né? De viver como um padre do deserto. Isso é muito estranho hoje em dia, né? Se a gente comparar, né, a nossa visão da religião com a visão do Evagrio, né? Porque provavelmente as histórias que ele ouviu do Rufino foi, lá tem uns caras que ficam no sol, no deserto, né? O dia inteiro rezando, né? E assim, 2 vezes por semana eles fazem jejum total, eles não comem nada, e durante os outros dias eles comem, a refeição normal deles é 2 pedaços de pão, né? Um de manhã, outro de tarde, 2 pedaços assim. E o Evagrio ouviu isso e, caramba, que legal, eu quero, isso é o paraíso. Hoje a gente ouvir isso, caramba, isso é o inferno, eu não quero isso aí, eu quero estar no mundo, né? Então isso já mostra o quanto a gente está apartado desse espírito do cristianismo do quarto século, né? Então ele ouvia as histórias provavelmente as histórias dos milagres, né, do São Macário. Certamente ele tinha ouvido falar de São Macário antes de ir, e daí procurou São Macário e se tornou discípulo de São Macário. Também, para quem não sabe, São Macário ele foi discípulo direto do Santo Antão, né, que é o pai da vida monástica, né, o pai dos padres do deserto, o maior dos padres do deserto. Então, muitas vezes a gente lê nos discípulos de Santo Antão a comparação, assim, né? Às vezes, quando eles falam dos excessos de ascese, né? Então o sujeito ele quer pegar muito pesado nos jejuns, etc. Ele fala, não, quem você acha que é? Você acha que é São João Batista ou Santo Antão? Então colocam quase como, assim, São João Batista e Santo Antão logo em seguida, né? Em estatura espiritual. Então é um grande santo, né? Então São Macário foi também um grande santo, o discípulo do Santo Antão, e Evagrio se tornou discípulo de Santo Antão. Então a gente está falando de um sujeito que conviveu com as maiores autoridades da Igreja Oriental e com o discípulo direto do Santo Antão, que é o pai da vida monástica. Então não é pouca coisa. E a obra dele, eu fiz uma colinha aqui só para não devagar demais, né? Porque é difícil resumir a coisa. Então, assim, bom, ele estava em Jerusalém, né? E ele viajou de fato, ele viu essas histórias e foi para o norte da África, né? Foi para o Egito. E ficou lá. Quem foi para o norte da África foi o São Márcio, já confundi as histórias. Então ele foi para o Egito, conheceu, né, os padres do deserto, se habituou com a vida deles e viveu há pouco tempo, né? Ele viveu 54 anos, morreu cedo, né? Mas passou a vida toda no deserto, né, depois disso. E escreveu as obras mais relevantes, eu diria, né, para a espiritualidade ascética, né, para a vida ascética. Acho que as obras mais relevantes são do Evagrio Pontico, né? Ele influenciou toda a espiritualidade oriental, né? Não sei se vocês conhecem a Filocalia, que é um livro. Quem conhece a Filocalia? Uma pessoa conhece. Tá, 2. Então, a Filocalia é basicamente uma coletânea de escritos espirituais, né, dos padres orientais. Né? Então, Filocalia vem de filia e kalos, né, que é amor à beleza, mas beleza, os gregos eles usavam a palavra kalos tanto para se referir à beleza, como a gente se refere à beleza, né, um quadro belo, uma paisagem bela, mas também no sentido moral, né, uma ação bela. Né? A pessoa tem uma alma bela, significa que ela é uma boa pessoa, é uma pessoa santa. Né? Então, kalos tem esse sentido de beleza e bondade ao mesmo tempo. Né? Então, Filocalia seria a amizade com a bondade nesse sentido, né? A amizade com a excelência, a nobreza. Né? E tem essa coletânea de escritos, e grande parte dessa coletânea são escritos do Evagrio. Só que aí vem outro problema, que o Evagrio é um problema que é parecido com o problema do Orígenes. Né? Não sei quantos de vocês conhecem Orígenes. Tá, 3. Mas assim, no segundo concílio de Constantinopla, que é o 5º concílio ecumênico, ele foi condenado, né? Ele foi nominalmente, né, colocado num anátema por conta de, basicamente, do universalismo, que é uma heresia, né? Ele e Orígenes, né? E outros, né, também. Né?
E isso aí teve uma influência, assim, no primeiro momento, como é um anátema de um concílio ecumênico, as igrejas acataram esse concílio, né? Então teve uma certa ambiguidade em relação às obras do Evagrio, porque por um lado, ninguém podia negar a importância espiritual desses escritos, né? Por outro lado, também ninguém podia negar que tinha um problema na obra dele, né? Que era o problema, basicamente, da salvação universal, né? Duas coisas: a preexistência das almas, a ideia de que as almas existiam antes do corpo, né? Num estado de perfeição, e aí elas caíram no movimento junto com o cosmos, etc. Enfim, e depois elas basicamente voltam pro estado de plenitude que elas tinham no início, né? Então é uma visão cíclica, né, de que a gente já estava na perfeição, aí teve uma queda e a gente volta para o mesmo estado de repouso, né? Então, alguns originistas, eu não tenho certeza se no Orígenes tem a ideia de preexistência, mas eu não tenho certeza se no Orígenes a coisa é entendida tão grosseiramente, eu acho que não, né? Mas os originistas certamente tinham esse problema, e o Evagrio, por ter muita influência do Orígenes também, essa é outra grande influência que o Evagrio sofreu, né? O Orígenes, né? Ele não conviveu com Orígenes, não conheceu, ele veio depois, mas ele foi muito impactado pelas obras, né? E, enfim, então ele tinha alguns problemas, né? Tem essa questão parece, né, que tinha a questão da salvação universal. As obras que chegaram para nós, essa é outra coisa, né? As obras do Evagrio que chegaram até nós, muitas se perderam, né? Mas as que chegaram não tem, eu nunca achei, pelo menos, nenhum indício de que ele está defendendo a salvação de todos, né? Que o inferno não existe, ou que o inferno é temporário, ou que as almas existiram antes do corpo, etc. Eu nunca achei isso aí. Então, provavelmente isso se perdeu. Eu acho que existia alguma coisa assim, mas isso se perdeu, foi queimado, sei lá. E o que chegou para nós eu acho que é seguro, né? Eu acho que dá para ler, pelo menos os escritos ascéticos dá para ler, não tem problema. E inclusive muitos santos recomendam, né? Então muitos vão dizer, não, de fato o Evagrio tinha alguns problemas doutrinais, mas o valor da obra ascética dele é inestimável, né? Então ignorem isso, não escutem, quando perceberem algo de errado na parte doutrinal, não escutem, mas peguem a parte prática, porque todos os santos basicamente aprenderam com ele, né? E teve essa influência no Oriente, né, mais forte, obviamente, mas no Ocidente também, porque quantos de vocês conhecem o João Cassiano, São João Cassiano? Alguém vai? Tá. Também outro santo do quarto século, ele viveu um pouco depois de Santo Agostinho, né? Ele chegou a conhecer o São João Crisóstomo, né? E ele, assim, ele nasceu onde hoje é a Romênia, né? Mas era um latino, né? Ele falava latim, então era um santo latino, né? E ele, em algum momento, ele decidiu viver com os padres do deserto também, né? Então ele foi pro Egito e ficou 7 anos lá, e ele escreveu as conferências, né? Que são, basicamente, eles chegavam nos padres mais notáveis e pediam uma aula, né? Me explica isso aqui, né? Padre, me dá uma palavra, né? Me explica sobre a oração, me explica sobre qual é o fim do monge, o que o monge deve, né? Me explica essa vida monástica, aqui ela se ordena, né? E o que o monge deve ter em mente, como ele deve conduzir sua vida, etc. E aí os mais santos ali dos padres do deserto davam ali um sermão, né? Às vezes muitas horas, né? De uma palavra, né? E ele anotou tudo isso e escreveu em latim, e isso aí teve um impacto muito grande em Roma. Outra coisa, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, né? No final a gente vai abrir mais para perguntas, mas se alguém tiver alguma coisa, né, ou alguma observação também, podem fazer, podem me interromper. Então essa obra do São João Cassiano teve muito impacto, foi o primeiro contato dos romanos, dos latinos, né, com a espiritualidade dos padres do deserto. Ali eles conheceram como é que era a disciplina dos padres, né? Como eles viam alguns temas doutrinais, como era a vida interior deles, né? O São João Cassiano, por ser um santo também, ele retrata muito bem isso aí, né? Então é um santo falando de outros santos, né? E é um santo latino, mas que viveu 7 anos lá no deserto.
viveu exatamente como eles, né? E trouxe depois para Marselha, né? Quando ele fundou o mosteiro dele com Sim. Ele fundou um mosteiro em Marselha e trouxe essa disciplina. Então, enfim, teve muita influência as obras do Evagrio no Oriente, especialmente no Oriente, mas também no Ocidente por São João Cassiano. Ali no São João Cassiano já tinha o problema do origenismo, né? As polêmicas origenistas. Então a gente já vê ali, às vezes, ideias do Evagrio, mas não citadas nominalmente. Evagrio disse, né? Mas não, os padres dizem. Então tinha já uma tensão ali no ar e o pessoal já evitava falar do Evagrio por causa dessas... Porque se formaram seitas, né? Origenistas e outras coisas, e isso realmente ameaçou rachar a igreja, então era prudente não alimentar isso, né? Não tomar o partido, né? Nós somos originistas, etc. Bom, então esse aí é o Evagrio, um pouquinho do Evagrio. Agora, São Máximo, né? Então, São Máximo Confessor, acho que, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil, pelo menos o pessoal conhece pelo livro A Vida da Virgem, que é o único que tem em português do São Máximo, né? Que é uma reflexão espiritual, né? sobre a vida da Santíssima Virgem, uma espécie de hagiografia, né? Uma meditação também. Então essa é uma obra importante dele, mas é a única que tem em português, né? Infelizmente. Espero que logo isso mude. Se Deus quiser. A gente está trabalhando para isso. Mas o São Máximo, então, ele foi um monge, né? Ele nasceu em 580, século VI. Nasceu em Constantinopla, numa família relativamente nobre, em Constantinopla. Ele trabalhou como secretário no Império Bizantino, né? Ele trabalhou como secretário do imperador Heráclio. E ele nasceu numa ambiência pós-Concílio de Calcedônia, que aí esse foi o primeiro, acho que o primeiro grande, não foi o grande cisma, né? Não foi que nem 1054, mas foi também um grande cisma na igreja, que foi basicamente o problema. Começa em Éfeso, né, com o problema no nestorianismo, a discussão sobre se Cristo tem duas naturezas, se tem uma natureza só, etc. Essa discussão também terminológica, muitas vezes, né? Eu não estou reduzindo a terminologia, tem uma diferença doutrinal, mas também essa questão terminológica foi muito discutida. E aí esse concílio de Éfeso, ele foi aceito, mas teve algumas discussões, né, quanto às definições, e daí veio o concílio de Calcedônia para botar terminar a coisa, né? Só que a formulação de São Leão Magno, curiosamente, foi vista por muitas das igrejas, especialmente a copta, né, a igreja egípcia, né, a igreja síria também, a igreja etíope, né? Os armênios, né? Os armênios também. Tem duas igrejas sírias, eu acho. Sim, uma canônica e uma... duas igrejas da Etiópia e a copta e a armênia. Ali eles se separaram, né? Então, essas que se separaram viam o concílio de Calcedônia como uma traição da posição do São Cirilo, que definiu basicamente os termos da cristologia no concílio de Éfeso, né? E a posição da igreja calcedoniana, que aceitou o concílio de Calcedônia, foi que não, o São Leão Magno está expressando melhor uma coisa que já está no São Cirilo, né? Então tem uma diferença terminológica, mas no fundo eles estão falando a mesma coisa. Enfim, isso aí foi um grande problema na igreja. E na época do São Máximo, tinha um patriarca de Constantinopla que era o Sérgio, e ele tinha família na igreja siríaca, né? Então ele tinha relações, né, familiares com pessoas que negavam Calcedônia, sendo que ele estava em Constantinopla, que aceitava Calcedônia, né? Então ele tinha um conflito interior assim, eu quero unir aqui, unir meus irmãos, no fim das contas, né? É um desejo positivo. E isso levou ele, né? E também o imperador na época, ele queria forçar essa união, aí eu não sei os motivos exatos, mas tinha esse interesse imperial também de unir as igrejas. E o Sérgio, esse patriarca, né, ele veio com ele e outras,
na época, algumas discussões sobre isso, mas ele encabeçou o movimento da doutrina chamada o monoenergismo, né? Monoenergismo vem de monas, né? Monos, que é único, né? E energismo vem de energia, que é atividade ou operação. Então, a doutrina do monoenergismo basicamente afirma que Cristo tem duas naturezas, mas ele tem uma única operação, né? E que seria uma operação teândrica. Até a formulação parece ok, né? Mas o São Máximo não aceitou, São Sofrônio não aceitou, então eu acho que eles estavam certos, né? São Sofrônio é um grande patriarca de Jerusalém. Foi de ontem ou hoje, não é mais agora na Igreja Ortodoxa. Oi? Foi dia dele ontem ou hoje na Igreja Ortodoxa. Então, ele foi pai espiritual do São Máximo, então não é pouca coisa. Então, ele, o São Máximo e outros, né, rejeitaram o monoenergismo, dizendo que não. E o São Máximo foi o principal formulador da posição contrária ao monoenergismo, que seria o dioenergismo, né? Que seriam não uma operação, mas duas operações, né? A ideia de operação é que, assim, no pensamento grego, né, no pensamento antigo, né, tem assim, a ideia de que a operação de algo segue a natureza de algo. Então, por exemplo, a operação do fogo de queimar segue a natureza de fogo, né? Então, queima porque é fogo, né? Então, tem na natureza do fogo a potência de queimar. Então, por exemplo, o Cristo ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Então, ele tem dois tipos de operação, né? Tem uma operação que é humana. Então, quando Cristo comia, quando Cristo caminhava, quando Cristo chorava, são operações humanas, né? Quando ele sofreu a paixão, né? Não ele não sofre a paixão como Deus, enquanto natureza divina, porque a natureza divina é impassível, né? Ele não come como Deus também, né? Enquanto Deus, né? Claro que ele é Deus comendo também, mas a operação não se segue a natureza divina, mas a natureza humana. Também, quando ele opera milagres, ele não opera como um homem, né? Claro que é um homem operando milagre, mas essa operação deriva da natureza divina e não da humana. Então, basicamente a posição do São Máximo é essa. Eu estou resumindo, ele escreveu muito sobre isso. Tratados e tratados, discussões e discussões, sangue, suor e lágrimas. Estou aqui tentando resumir. Então, ele defendeu basicamente que Cristo tinha duas operações. Aí veio outra, logo depois, uma variação da doutrina do monoenergismo, que é o monotelismo, né? Ou monotelitismo também, né? Eu prefiro monotelismo. Que é a ideia de que Cristo tem uma vontade, uma só vontade, né? E também São Máximo, e aí esse foi o problema, assim, isso que causou, né, maior conflito, né, com São Máximo, entre a igreja da época e São Máximo, foi que São Máximo disse que não, Cristo tem duas vontades, né? Isso para nós parece estranho, como Cristo tem duas vontades, ele é um só, né? Mas não, ele diz a vontade também é uma operação, né? Querer algo é um modo de, é uma atividade, né? E ele tem duas naturezas e a operação dele é dupla, então tem dois modos de operação, né? Então ele também tem dois modos de vontade, né? E São Máximo dá o exemplo do horto dos oliveiras e o Cristo falando, né? Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Então a vontade humana queria evitar a paixão, né? Mas ele seguiu a vontade divina, que queria entregar sua vida por nós, né? E ele dá vários exemplos, né? Mas esse é um. Então tem uma operação volitiva, né? Tem um movimento da vontade que se segue à natureza humana e um movimento da vontade que se segue à natureza divina. Isso não foi aceito na época, inclusive São Máximo foi tido como herege na época. Ele foi julgado e condenado. E a condenação dele foi, assim, cortaram a língua dele e a mão direita dele, para que ele não falasse e nem escrevesse, né? E ele aceitou, né? Ele não aceitou que ele estava errado, mas ele aceitou, se entregou, né, para isso. E depois faleceu, e a posição dele foi vitoriosa depois do falecimento dele. Então, na época, toda a igreja estava contra ele, basicamente. Tinha alguns monges que estavam com ele, mas assim, os patriarcas estavam contra ele. E logo depois do falecimento dele, veio um patriarca em Antioquia, não lembro o nome agora dele,
que não, tá certo, essa posição aí tá certa. Aí já outros patriarcas aceitaram, surgiram discussões e a posição dele, no fim das contas, predominou. E hoje é a nossa posição, que Cristo tem duas vontades, né, tem duas operações, etc, etc. Então, assim, é um homem que é um grande santo, um homem que definiu a nossa doutrina em certos pontos e impediu que toda a igreja ficasse no erro ali, né? Então, era um homem contra toda a igreja, contra o patriarca, né? Imagina. E também era um homem muito humilde. Pode falar. E no caso daquela época, eles achavam que era só a vontade divina ou só a vontade humana que Jesus Cristo tinha? Eles falavam uma vontade teândrica. Era divina humana. Eles misturavam as duas. Que daria no mesmo, no caso, né? Mas eles não distinguiam modos da vontade. Então isso criaria confusão, porque, bom, aqui, nas operações é mais fácil de dizer, de ver isso aí, né? Então, ele sofreu, então a natureza divina é passível. Ela não é impassível. Então isso aí gera problemas doutrinais, né? Enfim, se tu não fizer distinção de modos de operação, tu vai acabar atribuindo propriedades até blasfemas a Deus, né? Dizer que ele ele é passível, ele é mutável, né? E aí tu começa a conceber Deus como uma coisa que não é Deus, né? Então isso aí é ruim, isso aí vai... Pode na hora parecer só uma discussão, né, bobinha, mas põe séculos isso aí para ver o que acontece. No máximo deu a mão e a língua, né? Ele deu a mão e a língua por isso, não é besteira. Um grande santo que via as coisas melhor que a gente. Então eu acho que ele não era besteira. E os santos também que comentam isso aí, eles falam que, não, de fato, isso aí é um problema muito grave, né? E foi bom que foi resolvido, né? Quando que ele foi canonizado? Eu não me lembro. Acho que logo em seguida, né? Cara, acho que não tinha canonização naquela época. Acho que ele, assim, começava... Mas a veneração foi logo em seguida. A posição dele vigorou e daí, é um grande santo. Porque ele entregou a vida dele por... né? Deu o que era mais precioso para ele, que era a língua e ele era falava sobre ele. Ele era um grande orador e um grande escritor, né? Ele entregou tudo isso pelo Cristo. Tem uma história que logo antes de morrer também a Virgem devolveu a língua e a mão para ele também. Então, acredito. Então é isso, deixa eu ver o que mais que tem sobre São Máximo. Bom, o São Máximo também, as influências dele, né? Ele teve muita influência do Evagrio, né? Muita mesmo. Um pouco do Orígenes também, mais do Evagrio do que do Orígenes, inclusive. São Dionísio Areopagita, né? Ele foi um dos primeiros, eu acho, a desenvolver a obra do São Dionísio. Então, as obras do São Dionísio elas começaram a ser discutidas mesmo ali pelo século V, VI. Por isso que até tem a questão do... Será que o Corpus Dionisíaco é do São Dionísio? Ou será que é um plagiário do Próculo, né? Etc. Então essas obras circulavam, na minha interpretação, e pelos estudos mais recentes me parece que está certo, essas obras circulavam só entre os bispos, não era uma coisa para todo mundo, né? Porque eram temas muito altos e era fácil tu pegar aquelas obras achando que tu entendeu a coisa e tu entendeu pela metade e tu acabar caindo em erros, né? Então só circulava entre os bispos. E ali no século V, eu acho que por causa da questão calcedoniana, acho que essas obras foram os dois partidos, né? Essa é outra coisa. Colocados à luz. Os dois partidos, os calcedonianos e não calcedonianos, apelavam às obras de São Dionísio como autoridade, né? Então isso no século VI, né? Então se a obra for de um plagiário do século V, né? Como é que os dois lados da discussão assentiram com a autoridade dessas obras, né? Não faz sentido. Então essas obras começaram a ser discutidas ali naquela época, e São Máximo foi o primeiro, né? Até onde eu sei, a desenvolver esses temas de São Dionísio, né? E outra grande influência do São Máximo é São Gregório de Nazianzo, né? Que eu falei, ele ordenou o Evagrio como diácono. Então tem muita relação, né, entre São Máximo e Evagrio. Bom, acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta sobre os dois? Algum dos dois? Alguma das polêmicas? Acho que não, né? Então, agora a gente entra no tema, o nome da palestra, né, que é a psicologia, né, segundo Evagrio e São Máximo. Então, a primeira coisa é que a ideia de uma psicologia não existia, né, como hoje a gente tem, né? Então, até o nome, psicologia, é moderno, né? Não se tinha... Se tinha o estudo da psique, da psicologia, o estudo da alma, né, psique,
mas não se tinha um nome para isso, né? E a abordagem mesmo era muito diferente da atual, né? Então, os padres, né? Os padres do deserto, os místicos da igreja, eles têm interesse pela alma humana, mas porque eles têm interesse pelo homem, não para estudar a alma em si mesmo, né? Mas para estudar o homem completo. E é um homem que vive num cosmos, né? Então eles não desconsideram o cosmos, né? Toda a dimensão cósmica, o fato de que o homem é ser humano, é ser no mundo, é lidar com coisas, né? Não é só uma alma, né? Não tem como lidar só com uma alma separada, né? Ou só com os problemas internos, separando do resto. E o cosmos também, ele é visto como uma expressão da vida divina, de certo modo. Então, a psicologia dos padres basicamente abarca uma antropologia, o estudo do homem, né? Então, a gente se preocupa com a alma porque se preocupa com o homem inteiro, e é um homem que tem propósito, que age no mundo, então a gente também se considera... e também outra coisa, né? Esse homem, ele é visto como um resumo do cosmos, né? Então, ele é a cereja do bolo da criação de Deus, ele resume melhor do que todas as outras criaturas o que é o cosmos, e eu vou tentar explicar isso um pouquinho depois. Daí vem a ideia de que o homem é um microcosmo, é um pequeno cosmo, né? Ele é uma imagem do cosmo total. Quando eu falo cosmo aqui, eu estou falando da criação, né? A palavra grega... Em grego, cosmo é ordem, arranjo, né? Tem uma... Hoje em dia a gente ignora um pouco a conotação estética da palavra cosmo, né? Que, da onde vem, por exemplo, a palavra cosméticos, os cosméticos. Então, a ideia de um cosmo para os gregos não é só uma ordem, mas é uma ordem bela, uma coisa bela, né? Uma coisa que alarga a nossa vida, expande a nossa vida. E de que as coisas têm um propósito, né? Então, o estudo da psicologia está subordinado ao estudo da antropologia, que é o estudo do homem, que está inserido no estudo da cosmologia, e o cosmo como é uma expressão da vida divina. Então tudo isso está associado à teologia também. Então essa separação, assim, essa especialização, né? Outro é psicólogo, outro é teólogo, não existia nos padres, né? Então eles estudavam todas essas coisas. E o fim do estudo pelo menos na formulação do Evagrio, né? O fim do estudo da psicologia espiritual, vamos chamar assim, é a prece pura, é chegar à prece pura. Então, é basicamente limpar o coração para que na hora da oração nada se ponha no lugar de Deus ali, né? Nada nos atrapalhe, nada nos inquiete. Então, para contemplar a imagem de Deus em nós pura, como um espelho puro, né? E o Evagrio chega a dizer, né? O sujeito que atinge a prece pura, ele vê o seu nous, né? O seu intelecto, ou a parte mais nobre da sua alma, né? Acho que a tradução como intelecto tem problemas, né? Mas o nous seria a parte mais nobre da alma humana, o ápice da alma humana, a parte mais espiritual do homem. Então ele diz que o homem que tem a prece pura, ele vê o seu nous como o sol, né? Então no silêncio, com os olhos fechados, ele vê essa parte mais espiritual como se fosse o sol, né? Então é isso que eles buscavam, né? Então eles veem a luz do Monte Tabor, né? Eles veem a luz da transfiguração neles mesmos. Eles veem que eles foram transfigurados, né? Então essa experiência que era apaixonante para eles, que eles queriam, né? Isso envolve conhecer as inclinações da alma humana e saber lidar com elas, né? Então é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Uma coisa, eu falei do microcosmo, né? Então uma coisa interessante da gente considerar é uma divisão que é comum entre os antigos, né? Especialmente entre os padres. Eles falavam basicamente que o cosmo ele era dividido em duas partes, né? Então a criação total é dividida em duas partes. Na terminologia grega, eles chamam essas duas partes de cosmos noetos e cosmos aistetos, né? Ou, traduzindo, seria o cosmos inteligível, né? O cosmos que é como luz, que é essa parte mais alta da alma humana, né? E o cosmos sensível, a estetos, né? Daí que vem a palavra estética, né? Tem a ver com sentidos. Então, basicamente, dá para resumir, né? O cosmos, a criação total é feita de coisas visíveis e invisíveis, né? Tem coisas que a gente vê, tudo que vocês podem ver
no entorno aí é basicamente o cosmos aesthetos, é o mundo sensível, o domínio sensível, mas tem uma série de realidades invisíveis para nós, né? Então tem aquela passagem do, acho que é Segundo Reis, né? Em que, acho que é o Elias, eu não lembro se é o Elias ou o Eliseu, que eles estão numa guerra e daí, eu acho que o Eliseu pede para o Elias, pergunta para o Elias por que ele está fazendo, porque ele está tão tranquilo naquela situação, né? E aí, eu acho que é o Elias. Aí o Elias diz, não, agora eu vou te mostrar, né? E daí o Eliseu vê que tem um exército de anjos em torno dele, então ele não estava vendo, né? Então a segurança do Elias é que ele via coisas invisíveis, né? Então ele via que o mundo não é só essas coisas que a gente vê, as coisas corpóreas, né? Então isso também reflete o primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis, né? Que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então os padres costumam interpretar esse céu e terra como o céu sendo as coisas invisíveis, né? E aí tem outra passagem de São Paulo também que diz, né? No Cristo, no qual foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então os padres leem isso como uma referência ao Gênesis, né? Então o céu seria uma referência às coisas invisíveis, todo o reino angélico, né? E mais coisas também além do reino angélico. O São Máximo vai até tratar muito precisamente dos níveis de realidade do cosmos noetos, né? E a Terra como um mundo sensorial ou corpóreo, né? As coisas que a gente pode tocar, cheirar, etc., ver, ouvir. Então, e o Santo Agostinho também interpreta assim, né? Ele fala, não, o céu e terra significa assim, o reino angélico e o mundo corpóreo, né? Então, ele interpreta assim também, né? Então não é só dos gregos isso aí. Então tem essa divisão, e no homem tem isso, né? Então, por que o homem é um microcosmo? Porque tem algo no homem que é sensível, eu estou falando com vocês estão vendo que eu tenho mãos, né? Tenho rosto, etc. Mas vocês estão vendo também que eu me movo, né? Então, eu estou falando agora, os meus lábios estão se movendo, e a causa desse movimento vocês não veem, né? Eu não vejo também. E vocês sabem que essa causa não é uma coisa de fora de mim, empurrando o meu corpo para ele se mover. Não, é um princípio que tem um princípio de movimento que é interior a mim, né? Então uma pedra, por exemplo, eu empurro a pedra, ela se move, mas ela se move por uma força externa, né? Agora uma planta, ela se move no sentido de que ela cresce, mas não por uma força externa, mas por algo que existe nela. Então isso a gente chama, em terminologia filosófica, seria um princípio de movimento intrínseco, e a alma é um princípio de movimento intrínseco, né? E a alma é invisível. Então é algo que faz parte desse domínio inteligível ou noético, né? O cosmos noetos. Então aqui vocês veem, então vocês não veem, né? Mas vocês como que percebem, captam a necessidade de que haja algo invisível movendo o meu corpo, né? E tudo que acontece, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês, o significado das minhas palavras não é visível, ele não é um som, ele não é vibração de ar, né? Claro que eu preciso de vibração de ar, eu preciso de som para veicular o significado, mas o significado das minhas palavras não se reduz a nenhuma dessas coisas, não é material. Então, mesmo esse ato de falar envolve algo, um significado que eu tenho em mente, que move o meu corpo a modificar o ambiente para que esse significado seja comunicado, né? Então, esse significado, esse conjunto de significações, não pertence ao mundo sensível. Ele é veiculado pelo mundo sensível, mas ele é de ordem inteligível, né? Por isso que a gente usa intelecto nesse sentido. A nossa capacidade de perceber sentido também é um intelecto, né? Então, o cosmos inteligível, ele, dentre as coisas que pertencem a ele, é o sentido, né? O significado das coisas, né? Bom, então, não sei se ficou muito claro, mas a gente resume o cosmos porque em nós é maximamente evidente que existe algo visível e também algo invisível movendo o visível, atuando sobre o princípio, sobre o visível, né? Como um princípio. E além disso, a gente é capaz de perceber que existe o invisível, né? Algo de natureza supracorporal, né? O cachorro não é capaz de perceber, né? Se tu desenhar um triângulo equilátero para o cachorro, ele vai
ele vai ver tipo, papel e tinta. Daí ele pode até comer o papel, mas ele não vai entender triângulo e equilátero. Ah, sim, os ângulos aqui eles têm o mesmo grau, né? Ele não vai entender. O homem é capaz de entender isso aí, né? Então, além do homem exemplificar no seu movimento que existe algo visível e algo invisível, ele também é capaz de interagir intelectualmente com o invisível. Né? Então, isso é o que diferencia o homem dos animais, né? Que é o que o Aristóteles chamava de capacidade racional, né? Capacidade racional não é a capacidade de pensar, de ter a atividade subjetiva. Isso aí o gato tem, o cachorro tem. Mas a capacidade de abstrair noções universais, né? Isso aí o gato não tem. A noção de saber que 2 mais 2 é 4, saber que intuir triângulo equilátero, intuir noções de invisível, visível, eternidade, tempo, beleza, né? Isso aí os animais não têm, né? Se eles tivessem, eles teriam desenvolvido uma linguagem e a gente poderia perguntar coisas para eles. Só a vaca do Ramon Maharshi. Só a vaca do Ramon Maharshi, que é uma yogi. Chegou a um moksha, a um muksha. Bom, então o homem resume o cosmos por causa disso, né? Agora vamos entrar no tema da psicologia. E gente, Roberta, vai me atualizando o horário aí que eu não tô sem noção, tá? Tá. Então, o Evagrio, todo mundo conhece todo mundo conhece os 7 pecados capitais, né? A formulação, né? Acho que todo mundo. Essa formulação, ela vem de São Gregório Magno, né? Bem depois do Evagrio, e ela é já um desenvolvimento do Evagrio. A primeira formulação de mais ou menos o que seria pecados capitais vem do Evagrio. Provavelmente vem de Santo Antão, mas o Evagrio foi o primeiro a escrever isso aí. E na lista dele são 8. Né? Ele não chama de pecados capitais, ele chama de pensamentos, né? O logismoi, né? Subentendendo que são maus pensamentos, né? Então, a palavra logismos, né, pensamento, ela tem uma conotação negativa para os quase deserto. Né? Hoje em dia a gente pensa, já usa a palavra pensar. Né? Nossa, o sujeito sabe pensar, né? É uma coisa positiva. Para eles, não, pensamento é uma coisa, né? É um movimento interior que está te desviando. Né? E o que eles chamavam de as coisas, os pensamentos nobres, eles vão dizer, não, são intelecções, compreensões, né? Eles usam outras palavras. Mas a noção de logismo tinha uma conotação negativa. Então ele fala em 8 pensamentos, né? É bem parecida com a nossa lista de 7 pecados. Tem algumas diferenças, né? Eu vou citar aqui, né? Então é o orgulho, a vanglória, a avareza, a ira, a tristeza, tem uma diferença, a gula, a luxúria e a assídia, né? Ou a preguiça. E ele diz que todos esses pensamentos eles têm origem no que ele chama de filáusia, né? Que também vem de filia e autos, né? Que é filia é amor, ou amizade, né? E autos é o mesmo, si mesmo. Então seria o amor a si mesmo. O que hoje em dia a gente chama também de vontade própria, né? Na literatura cristã, né? Mais romana, né? Santa Teresa, isso bastante. Então tem esses 8 pensamentos. Aí a gente tem que entender o que ele está chamando de pensamentos aí. Porque quando a gente lê, por exemplo, esse livro aqui, né, sobre os maus pensamentos, tem em português, está uma tradução legal, aqui ele trata desses pensamentos e se vocês repararem, às vezes ele chama de pensamentos, às vezes de representações, às vezes de demônios. Então ele fala o pensamento do orgulho, às vezes a representação do orgulho, às vezes o demônio do orgulho. Ele parece misturar as coisas, né? Então, os pensamentos, em certo aspecto, são demônios também. Né? Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor isso aí. Então, assim, ele diz que os demônios, eles usam representações, instrumentalizam representações mentais, né? Então, por exemplo, né, a gente vê várias coisas durante o dia, né? E essas imagens das coisas que a gente conhece ficam retidas na nossa memória. Os demônios, né? Ele diz que existem demônios especialistas, né? Tem o demônio do orgulho, o demônio da ira, etc. Esses demônios, eles usam essas figuras que ficam na nossa memória, eles podem destacar elas na nossa mente e transformar ela num ídolo
a palavra que ele usa é eidolon, né? Que vem da nossa palavra ídolo. Eles podem usar essas imagens para nos seduzir, para nos atrair. Às vezes acontece, né? A gente está... Não aconteceu nada demais, mas vem um desejo, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo jejum, está de dieta, sei lá, e vem cheirinho de pizza, sei lá, do nada. Né? Não apareceu pizza em lugar nenhum, mas vem, né? E vem a imagem da pizza, o sabor da pizza. Caramba, essa pizza é boa, seria bom ter uma pizza. Seria bom. E se tu acende com esse primeiro movimento, né? Então ele chama isso já de logismos, né? Esse pensamento. Se tu parar pra pensar na pizza já é culpado, já é pecado isso. Ele diz que se tu diz sim para esse primeiro movimento já é pecado. Então, cuidado, gente. Né? Se hoje em dia a gente se medir pela régua dos padres do deserto, a gente tá ferrado. É muito rigoroso. Mas ao mesmo tempo é bom... Ao mesmo tempo é bom saber que isso existe e, né, ter temor também. Mas também é fácil se desesperar. Tipo, caramba, então, o que eu vou fazer, né? Eu vivo nisso aqui, né? Eu não sei o que é ser diferente disso. Bom, então tem esse... Então tá fazendo jejum, tá de dieta, sei lá, né? E aí vem bolo de chocolate, e aí vem gostinho, etc. E vem do nada, né? Então, esse vem do nada para os padres do deserto não existe. Não existe vem do nada. Né? Não, assim, um demônio plantou uma sementinha de joio. Né? E ele usa isso como um ícone, né? Um ídolo. Né? O ídolo é uma paródia do ícone. Né? O ícone ele te abre para realidades além dele. Né? Ele se abre, né? Tem uma representação ali, mas ela não te prende nela. Os padres dizem, ela te reporta o arquétipo, né? Ela te reporta aquilo que é o motivo daquela pintura ser feita, né? As imagens de qualquer religiosas. O ídolo não, ele te prende naquela figura e tu fica ali. E ele inicia um movimento que termina numa ação, né? Então, você começa a pensar, aquele bolo, aquela pizza, né? Ou aquela minha vizinha que é bonita, né? Qualquer coisa assim. Tu começa a fantasiar. Se tu se prende nisso, tu começa a fantasiar. Então, seria bom se eu falar tal coisa, e se eu sair com ela, né? Tu começa a fantasiar, e aquilo começa a assumir um espaço muito grande na tua mente, né? Na tua alma. E, assim, é questão de tempo para isso aí se concretizar, né? De alguma maneira. Né? Então, o demônio, ele move a alma não empurrando ela, né? Hoje a gente pensa em termos mecanicistas, né? Como se o demônio fosse uma forcinha, né? Como uma bolinha que empurra outra bolinha, que empurra outra bolinha. Não, o demônio ele move por atração, ele move pelo que é apetecível, né? Então, sedutor. Ele é sedutor e ele move por atração. Ele mostra uma maçã, olha que bonita, né? E tu se sente impelido pelo aquilo, né? Ele não empurra nada, ele só te mostra e fica te mostrando. Isso nos atrai, né? E a gente pode dizer não para esse primeiro movimento de atração ou dizer sim, né? Então eu posso sentir atração e não, né? Eu estou de dieta, eu estou de jejum, apareceu o bolo, não quero. Isso é o exercício do livre-arbítrio, é dizer não para um impulso, né? Às vezes a gente pensa no livre-arbítrio que é fazer tudo o que eu quiser, né? Não é ser capaz de contrariar um impulso, né? Não ser movido pela necessidade, basicamente isso. Porque o sujeito, né? Uma pessoa que fosse movida por todo o impulso, ela é movida pela necessidade, né? Ela não tem nenhuma atuação, as coisas movem ela e ela é movida, como uma folhinha que é movida por um riacho, né? Então, os demônios, eles usam esses ídolos, né, para nos seduzir. Esses ídolos nos atraem e quando a gente diz sim para eles, a gente inicia um movimento que termina numa ação, né, e numa ação que vai nos conduzir à morte, no fim das contas, né? Morte espiritual ou às vezes até morte física também, né? Então, por isso é razoável, né, dito isso, né? Então tem um movimento, tem um pensamento, tem de fato uma dimensão psicológica só do homem, né? Mas também tem uma figura, que é a representação, e tem também uma ação do demônio, que ele age por atração, né? Então, dá para falar que esses 8 pensamentos, eles são demônios também, são pensamentos e são ídolos também, né? Então, não tem nenhuma contradição aí, né?
Outra coisa importante, além dessa ideia dos 8 pensamentos, é uma ideia que não é do Evagrio, mas ele usa muito. E eu acho importante a gente falar, porque senão a gente não vai entender o Evagrio, né? E não vai entender nenhum dos padres, na verdade. Que é a ideia de que o homem é composto de 3 partes, vamos dizer assim, né? Não que ele é composto, mas a gente acha 3 partes no homem. Uma das formulações é que existe uma parte racional ou noética, né? Assim como eu falei do cosmos noetos, né? Que é o cosmos inteligível, tem uma parte do homem que é inteligível, tem outra que é intermediária, que eles chamam de irascível, e tem uma de baixo que eles chamam de concupiscível, né? Essas palavras são complicadas, a gente vai ter que usar imagens aqui para ilustrar. Então, uma das imagens que é mais antiga que o cristianismo é uma que o Platão dá na República, né? Ele fala dessas 3 partes e ele usa partes do corpo para exemplificar essas 3 partes da alma e usa animais, né? Imagens, né? Associadas a essas partes do corpo. Então ele diz assim, né? O homem ele é dividido em 3 partes, a alma do homem, né? É dividida em 3 partes. E a parte de baixo é representada pelo estômago e baixo ventre, né? Tudo que está embaixo. E isso é como uma hidra, como um animal aquele que tem várias cabeças, né? 4 cabeças são demais, né? Um animal que o Hércules derrotou. Então isso é como uma hidra, né? Porque a parte concupiscível, ela é basicamente o impulso que a gente tem pelo que é agradável, né? Tem outra coisa, né? Tem 3 tipos de objetos apetecíveis para nós, ou objetos que nos movem, né? Tem 3 classes, tem inúmeros objetos, incontáveis, né? Mas tem 3 classes só. E todo conflito moral é um conflito entre essas 3 classes, né? Isso é uma formulação do Aristóteles já, né? Então, assim, tem um impulso pelo bem enquanto agradável ou gostoso, né? Quero comer esse bolinho de chocolate, quero comer a pizza, né? O exemplo que eu dei. O que é agradável, gostoso, né? Tem outra classe de impulso que é pelo que é vantajoso, né? Então é basicamente assim, o que eu posso fazer com isso, como eu posso instrumentalizar isso aqui, né? E geralmente também é a parte que se relaciona com a busca de um bem que é árduo, né? Uma coisa que existe um obstáculo para aquele bem e essa parte entra em ação movida por esse ímpeto por um bem árduo, e esse bem é vantajoso, né? E tem uma terceira classe que é a busca pelo bem enquanto ele é nobre ou justo, né? Então são 3 classes diferentes, né? Então pode acontecer, por exemplo, um conflito moral entre uma coisa que é gostosa, né? Gostosinha, e uma coisa que é nobre, né? Então eu posso fazer isso, né? Isso aqui seria gostoso de fazer, mas é errado, né? Não é nobre, né? Então trair a esposa pode ser gostosinho, mas é errado, né? Então, roubar é vantajoso, vai te aumentar teu dinheiro, mas é errado, não é nobre. Então, é basicamente um conflito entre essas 3 classes, né? Conflito entre eles. E aí, aí a gente volta para as 3 partes da alma. Essas 3 classes estão associadas às 3 partes. Então, a parte de baixo, que eu falei que é a hidra, que é baixo ventre, basicamente, é a parte que é a coisa agradável, né? A parte do meio... E a hidra é interessante, porque quanto mais tu alimenta, mais pede, né? Exato. E as cabeças vai cada um para um lado, né? Sim. E elas se enrolam às vezes, né? Pode querer 2 coisas agradáveis, mutuamente excludentes, né? Se tu tiver isso, tu não tem aquilo. E se tu viver reduzido a isso, também tu vive em conflito, tu vive em tensão, né? Não tem como repousar, porque os desejos são infindáveis, né? E também é impossível todos os desejos serem realizados. Então tu vai ser infeliz sempre se tu te basear na busca pelos desejos, né? Desejos, né? Pelo agradável, né? Então a parte intermediária, Platão diz que é representada pelo peito, pelos braços, né? E é simbolizada pelo leão, né? É a parte que é vantajoso ou um bem que é árduo, né? Então, eu falei, no caso do ladrão, né, a pessoa que quer... Eu posso me usar disso aqui para ter uma coisa, eu tenho que tirar esse obstáculo, né? Então tem uma pessoa mexendo no celular, eu quero o celular dela, mas tem um obstáculo que é a pessoa que está mexendo no celular, então eu vou lá e tiro a pessoa da frente, né? E roubo, né?
Então seria uma má ação baseada movida pelo impulso pelo vantajoso, né? Claro que tem impulsos pelo vantajoso que não são maus, né? Então tu pode buscar uma vantagem que também é uma coisa nobre, né? Então estudar é vantajoso e é nobre, então não tem nenhum conflito, né? O problema é quando essas três classes conflitam entre si, né? Quando uma coisa é gostosa, mas não é nobre, né? Ou é vil, né? Ou uma coisa é vantajosa e vil, né? Ou às vezes até no nível mais baixo é uma coisa agradável, mas desvantajosa, né? E vice-versa. Então, essa parte do meio como leão, né? Então, essa é a parte também da ira, né? Então, a gente se ira basicamente quando a gente tem um objeto de desejo, mas ele está separado da gente por um obstáculo que a gente não consegue, a gente não ultrapassa ele, pelo menos não está ultrapassando ele, não ultrapassou ele ainda, né? Tem um bloqueio entre um objeto que eu quero e eu, né? Então, daí vem a ira, eu quero quebrar, eu quero tirar da frente o obstáculo, né? Então, E também a pessoa que fica irada, tu vê, ela estufa o peito, ela vai fazer coisa com as mãos, né? Então, tem uma relação simbólica real, né? entre essa associação que o Platão faz e o corpo humano mesmo. Depois, a parte de cima, ele diz que seria a parte noética, né? Ou racional. Ele diz que é como um homem, né? E é representado pela cabeça. Então basicamente assim, o homem inteiro, ele tem como que um homem na cabeça, um leão no peito e uma hidra no estômago, né? E nos órgãos genitais, nas partes, né? Por que o homem é na cabeça, né? A cabeça, ela resume... Eu estou olhando para vocês, não estou olhando para o pé de vocês, né? Então eu estou olhando para a cabeça. Tem algo de nobre na cabeça, no rosto, né? O rosto resume a identidade da pessoa. Também os sentidos, a maioria dos sentidos está no rosto. Todos os sentidos estão no rosto, né? Claro que a gente tem tato nas mãos, nos pés, etc. Mas os ouvidos estão... A sede dos sentidos. A sede dos sentidos é a cabeça, né? Então resume o que é o homem, né? Também quando tu corta um dedo do pé, tu não morre, né? Mas se tu corta a cabeça, tu morre, né? Então ele é mais vital, né? Então tem uma relação vital, né? Então não é só ele criou uma imagem para associar. Não, as coisas são assim e elas têm uma associação real com isso que ele está falando, né? Então simbolismo não é só uma atribuição de... vamos projetar um sentido nisso aqui para a gente brincar. Não. As coisas simbolizam outras coisas, né? É da natureza das coisas o simbolismo. E os padres sabiam disso e para eles era natural pensar assim, né? Para nós é até às vezes escandaloso. Então essa parte que é como o homem, que é na cabeça, busca o que é nobre, o que é verdadeiro, o que é justo, né? É aquilo que nos permite, por exemplo, né? Tem uma situação que alguém tá sofrendo uma injustiça e interferir na situação pode causar um dano para nós. Então é desagradável e desvantajoso, né? Mas é nobre, sim. Mas é nobre e a gente vai lá e faz. E isso é a vida mais nobre, né? Então a correta ordenação dessas três partes o homem tem que estar em cima, o leão no meio, né? E a hidra embaixo. E inclusive o homem ele tem que se vestir do leão, como Hércules, que botou as vestes do leão de Nemeia, né? Ele vestiu a couraça do leão para vencer a hidra. Então esse mito ele está simbolizando exatamente isso, que o homem tem que tomar conta da parte irascível para bater conter os impulsos mais baixos, né? Então o mito é sobre isso, né, basicamente. Esse é um dos sentidos do mito. Os platônicos conheciam isso, os padres também. E é assim. Então, vamos para o São Máximo agora. Então, isso aí, né, que eu falei, essas três partes. Outra coisa, né? Então, Platão usa a imagem do homem, do leão e da hidra, né? Nos padres, tem outra imagem. O Evagrio, em vez de ele falar do leão, ele fala do cão. Fala. Parece a representação que o Dante usa, né? Quem usa? Dante. O Dante. Sim. Deve ter alguma coisa. Não sei se está diretamente ligado a isso, mas deve ter alguma coisa.
O Evagrio e outros padres, eles usam, em vez do leão, o cão, o lobo, né? E também, às vezes, a parte concupiscível é comparada ao porco, né? Então, e a gente lembra daquela passagem, né? Não dá coisas sagradas aos cães, nem pérolas aos porcos. Então, tem uma imagem psicológica aí também. Claro que eu não estou reduzindo o significado da passagem em psicologia, mas tem uma imagem, né? Então, a parte mais nobre, ela não deve se misturar com o lobo, né? Com o cão, que é a parte irascível, né? Nem com os porcos, né? Então, tem que ter uma pureza dessa parte superior, né? Ela deve estar acima, né? Dessas coisas. O que o também fala, tem um trecho dele que diz que tem que tirar os cães, tem que sair de casa para poder rezar, né? Exato. É a mesma imagem. No Monte Athos não sobe cachorro também, né? Só sobe gato, né? Então tem uma... Isso aí tem a ver com o simbolismo do lobo, do cão no mundo antigo, né? Tem a ver com Monte Lacaion, os cananeus, com as Olimpíadas. Né? Não vai dar pra... a gente vai longe desses assuntos, sim. Mas enfim, tem a ver até com os lobisomens, né? O mito dos lobisomens tem a ver com isso. E até com o cunhado do Pitágoras. Não vê o caso agora. Tá. São Máximo, né? O São Máximo, ele pressupõe isso aí que a gente falou. Ele fala assim, o homem inteiro, ele pode ser dividido em duas partes. Né? Então, a gente falou em 3 partes, agora tem 2 partes que contêm as 3 partes. Né? Isso é comum também, fazer esquemas. Um esquema que contém outro esquema, que contém outro esquema. Então, eles não são mutuamente excludentes, né? Um diz que tem 2, outro diz que tem 3. Não, eles estão articulados, né? Não tem esse conflito, né? Então, ele divide o homem em 2 partes. Ele fala, tem a parte noética, que é essa parte superior, que é o homem, que eu falei, né? E a parte animal, que inclui todas as outras partes, né? Inclusive o corpo, da parte animal. Ele diz, a parte noética é aquela que se move por vontade e consciência, né? Então, tem algo em nós que é consciente e que tem livre vontade, tem liberdade. E o corpo é aquele que se move sem vontade, sem consciência. Então, a digestão acontece se eu quiser ou não quiser, se eu tiver consciência dela ou não, o meu batimento cardíaco, né? Tudo isso aí. E também as paixões, né? Se eu fico com medo, etc., se eu fico com atração por alguma coisa, isso aí acontece antes de eu pensar sobre o assunto e antes de eu decidir parar ou não aquele impulso, né? Então é a parte animal, né? E essa parte que a gente tem em comum com os animais também, né? Os animais têm corpo, têm afetos, né? Etc. Então isso aí é o que a gente conhece. Os animais têm raiva, têm desejos, né? Então é o ponto de coincidência, né? A parte reprodutiva, né? Nutritiva, isso aí tudo cai na parte animal. Aí depois ele faz, né? Então tem essa divisão, o homem total, a parte noética, essa parte mais espiritual, vamos dizer assim, e a parte animal. E ele divide a parte noética em 2, né? Ele faz uma outra divisão da parte superior. Ele vai dizer que essa parte superior, que é a noética, ela tem 2 potências, tá? E aí vem a parte difícil, né? Que é a primeira potência, que é a mais nobre, é o nous, que é a palavra que eu já usei antes. Essa palavra noético vem de nous. Nous é uma palavra grega, né? Mas a transliteração geralmente é N-O-U-S, nous, né? A gente pronuncia nous. Ela é traduzida geralmente como intelecto, né? Mas eu acho que a tradução ela dá uma ideia... Tu pode pensar, intelectual é o que está lendo um negócio, que decorou umas coisas, que tem cultura, né? Intelecto para eles não nous, né, no caso, ele diz não, é a parte mais nobre da alma e a parte com que você ora. Então, é a parte orante, a parte mais espiritual da alma. É a mais nobre. Então, de novo, né, a parte noética é dividida em 2 potências. O nous, que é essa parte mais nobre, e a razão, o logos, né, que é a parte também nobre, mas abaixo do nous, né. Essa é outra coisa, né, a gente pensa às vezes, né, o homem, a parte mais nobre do homem é a razão, né. Para o São Máximo não. A razão está na parte mais nobre, mas tem algo acima da razão, que é o nous, que é essa parte orante, essa parte espiritual, e a parte que... Quando os latinos falam de ratio, estão falando na verdade do logos do São Máximo, não é? Isso. Sim, a ratio é o logos. Mas assim, o nous é a parte que também capta imediatamente o sentido das coisas. Que não é aquela parte que discursa ou que faz um processo, um transcorrer de uma série de raciocínios, né? Então isso aí é a razão que faz, o logos, né?
Isso aí até... Eu acho que de anoia já. Assim. O raciocínio até é uma operação do logos, mas é mais baixo, que é também uma operação cogitativa que envolve outras coisas. Mas não vai dar para entrar agora. Então, o nous é a parte mais pura, mais unificada do homem, mais espiritual. É a parte que a gente ora. A oração pura acontece no nous. Também é a parte que nos dá a intuição, né, imediata do sentido espiritual da escritura, né? Então, às vezes tu lê a escritura e algo se ilumina. Isso é o nous agindo. Não é a razão. Não fez um raciocínio e... tá, entendi. Não, é uma coisa que te arrebata. Poderia dizer que é a parte contemplativa. É a parte contemplativa, exato. Ele vai chegar lá também. Mas é exatamente isso. É a potência pela qual a contemplação acontece. O nous também. O nous não é uma coisa que existe na gente. A razão não é uma coisa que está na gente. Ele é uma potência. Né? Então, outra coisa, né? Uma potência é um princípio de operação. Então, eu tenho, sei lá, potência para caminhar. Então, eu tenho um princípio que me permite caminhar. Né? Mas a potência não é uma coisa que está no meu corpo, né? É só o princípio que me permite caminhar. Então, também, a contemplação é uma atividade. Mas existe uma potência, que é um princípio pela qual a contemplação acontece. E esse princípio é o nous. É exatamente isso. Bom, então ele divide isso aí, né? Depois ele fala, então essas são duas potências, nous e razão, ou nous e logos. Dá para chamar, né? Intelecto e razão. Depois tem 4 atividades que decorrem dessas potências, né? Então, 4 atividades que decorrem do nous e 4 atividades que decorrem da razão. Eu vou começar explicando pela razão, que é mais fácil. Está mais perto da gente, né? Então, a primeira atividade da razão, então a primeira atualização dessa potência da razão é o que ele chama de prudência, né? Phronesis. Né? Outra coisa, né? Aqui ele está falando de atividades e não de virtudes. Né? Então, existe a virtude da prudência. Então, alguém que tem essa atividade com excelência, que exerce essa atividade com excelência, né? Então, é um sujeito que tem a virtude da prudência. Mas aqui ele está falando de atividade, que todo mundo tem, né? Mesmo que não tenha virtude nenhuma, ele tem a prudência. Tá? O que é a prudência? A palavra phronesis, ela tem relação com algo que supervisiona, alguém que supervisiona. Então, está intimamente ligado à atividade do pastor com as ovelhas. Né? Então, é um princípio que supervisiona algo menor, né? Que cuida e que toma decisão que guia. Né? Governa e guia, cuida, né? Supervisiona. Então, essa atividade todo mundo já conhece, talvez não tenha dialetizado ainda isso, mas todo mundo já... aparece um problema na vida e tu tem que pensar, eu tenho que medir os riscos disso aqui, tenho que medir as consequências, eu tenho que pensar sobre cada uma das ações que são possíveis nesse contexto, medir as consequências de cada uma, e aí eu supervisionei, como que as ovelhas aqui, né, as ações possíveis. Eu criei como que elevei essas situações para um nível mais abstrato, eu observei todas elas, cuidando de mim mesmo, eu quero me orientar bem aqui, né, por cuidado de mim, não quero me desviar, e aí eu tomo uma decisão. Né? Então, a gente tem essa atividade, isso ele diz que é uma atividade da razão. Né? A gente pensa geralmente a razão, raciocínio, etc. Mas a prudência aqui, esse cuidado que a gente tem, esse especular sobre a... Traz mais um cafezinho. Tava bom o café. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Então, essa premeditação, esse cuidado com as ações, né, isso aí é a primeira atividade da razão, ele diz. Então, a razão está associada à vida prática. Né? A razão não é tão contemplativa como a gente costuma pensar hoje em dia. Não é tão... né, algo tão assim elevado. Depois da prudência, vem o que ele chama de prática. Tá? A prática é basicamente assim, tu teve essa atividade prudencial de pensar sobre o problema, representar ele né, imaginativamente, abstratamente, medir as consequências, estimar o que deve ser feito, né? Ou até se aconselhar com alguém, isso também é uma atividade prudencial, né? Pedir conselho, né? O que eu devo fazer? Pai, o que eu faço? Né?
tô com esse aperto financeiro, o que eu, né? Pergunto para alguém que já teve esse problema. Então teve essa atividade e daí depois tu vai para a prática. O que é a prática? Tu vai basicamente alterar o mundo e tu vai ser alterado por isso também. Né? Então tu vai fazer coisas, tu vai determinar de alguma maneira o conjunto de circunstâncias. Né? E isso também vai te alterar. Né? Então as tuas ações te modificam também. Né? Então essa é essa atividade prática que envolve o corpo. Observe como ele não está falando da alma. Né? Ele tá tratando da alma, mas aqui já envolve algo, uma ação no mundo. Né? Então não é só uma consideração da alma em abstrato. Né? Sim, integral. Exatamente. Então depois a prática tem um problema terminológico, ele usa a palavra virtude. Né? Então a atividade que se segue à prática é virtude. Eu proponho a gente usar a palavra hábito, tá? Porque, claro, no caso do santo, no caso da pessoa que está buscando a virtude, essa atividade vai ser a virtude, mas todo mundo, vamos tratar como é humano em geral, né? Então a gente está falando de hábito. Então eu falei, né? Na prática a gente toma uma decisão e vai e move o nosso corpo a fazer alguma coisa. Isso aí altera o mundo físico. Isso nos altera. Né? Então nós somos alterados por esse processo e algo fica em nós, dessa alteração. Né? Então a gente carrega algo na gente, e isso é o que ele está chamando de hábito. Hábito vem de possuir algo, né? De haver, né? De ter. Né? Então, basicamente o hábito seria essa atividade essa transformação, esse acúmulo de algo que... Essa transformação, né? Pelas nossas ações, basicamente. Então, essa marca que as nossas ações nos deixam. Bom, depois vem o que ele chama de fé, né? Só que a palavra grega para fé, pistis, ela também significa uma crença qualquer, uma opinião um pouco mais... uma opinião provável, vamos dizer assim. Né? Não é qualquer opinião, não é qualquer doxa, né? Mas é uma opinião provável. Né? E aí, tratando de novo, né? Nivelando por baixo, não vamos falar dos santos. No caso dos santos, essa atividade é a fé mesmo. Mas no caso de todo mundo, bom, tem essa série de alterações que as nossas ações nos trazem, e a gente passa a refletir sobre essas, ou até às vezes sem refletir a gente forma alguma imagem como é a nossa vida, como é a vida, uma opinião sobre as coisas. Né? Então a gente forma pensamentos, né, e conjunto de ideias. Isso aí forma um conjunto de crenças. Né? Então, basicamente, se vocês repararem, as perguntas... Todo mundo tem alguma resposta, mesmo não refletida, sobre praticamente qualquer pergunta sobre a morte, sobre Deus. Né? Mesmo o ateu, ele tem alguma resposta sobre... É uma má resposta, mas ele tem, né? Ele já tem uma opinião sobre o mundo inteiro, basicamente. Mas que ele não tem refletido nisso. Existe, pelo menos profundamente, um conjunto de opiniões. Em outras palavras, ele tem uma cosmovisão. Todo mundo tem alguma cosmovisão. Geralmente, se é uma cosmovisão não examinada, é uma má cosmovisão. Né? Do Faustão, sim. Do Faustão, né? Então é uma causvisão. Sim. Então isso aqui ele está falando disso aí, né? Quando ele fala da pistis. Né? No caso do santo, essa cosmovisão que ele vai ter, ou esse fundo de conhecimento que ele tem, que guia ele, vamos dizer assim, essa opinião, né? Ou esse algo que fundamenta, é melhor dizer, né? O fundamento da visão que ele tem sobre o mundo vai ser a fé mesmo. Então, aí coincide, né? Pistis com fé mesmo. Mas a maioria não, é só uma opinião sobre o mundo, basicamente. Bom, depois daí, então, voltando, né? Recapitulando. Razão é uma potência que se atualiza em prudência, que é essa autogovernança, né? Prática, depois virtude ou hábito e crença ou fé, né? Ou opiniões, né? Mais elaboradas em fé. Depois tem a parte superior, que é o nous, né? Aí ele diz que a primeira atividade do nous, isso aí pode soar estranho, né? Ele diz que a primeira atividade do nous é sabedoria. Então, a gente pensa em sabedoria como uma virtude, né? O sujeito se tornou sábio, né? Aqui ele está falando da sabedoria como uma atividade. Então, é uma atividade sapiencial. Isso aí,
não é todo mundo que pode ter, mas isso aí tá ao nosso alcance, né? Bom, claro que a pessoa que não busca isso não vai ter, né? Mas a atividade sapiencial está no alcance dos homens, né? Basicamente ele diz que a sabedoria é pacificar os movimentos interiores e se abrir a Deus, se voltar a Deus com abertura. Então é basicamente se silenciar e se voltar a Deus, né? Isso ele chama de sabedoria. Então não é saber um monte de coisa, não é ter, né, conhecimento de história, não sei o que mais. Não, é só saber pacificar as paixões, os movimentos interiores, a turbulência interior e se voltar a Deus com abertura. Então isso é atividade sapiencial. Essa é a primeira atualização do nous, né? Então a gente vê que a tradução como intelecto já é estranha, né? Como é que a primeira atividade do intelecto é sabedoria nesse sentido de calar as paixões e se voltar a Deus? Então eu acho que não é uma boa tradução, né? Bom, depois, uma atividade que se desdobra da sabedoria é a contemplação. Aí chegamos no ponto. Então, dá para dizer que a condição da contemplação, uma condição para a contemplação, né, é a sabedoria, a atividade sapiencial. Então, essa pacificação, que no fundo a vida ascética é isso, é tu pacificar e se voltar a Deus o tempo inteiro. É uma atividade, é uma coisa que tu se treina para fazer, né? É um exercício. Então, sim, os padres também chamam, inclusive, atividade ascética de filosofia também. Filosofia, exato. Então, é uma sabedoria, né? Então, se dedicar à ascese, se dedicar ao exercício espiritual, é se dedicar a uma atividade sapiencial. É a atividade sapiencial, né? A máxima. E isso é uma condição para a contemplação. Então, contemplação também não é uma coisa assim que eu vou contemplar aqui, né? Não é uma coisa que acontece quando decidiu e vai acontecer quando fechei os olhos, olhei para a árvore, nossa, que bonita essa... Não, isso não é contemplação, isso é viagem. No máximo é uma admiração, pode ser bonito, tá? Então uma consideração mais artística da coisa dele. Tem... Chega a ser verdade. Não. Mas pode ser. Então, assim, contemplação é um negócio que exige treino, né? Exige a prática da atividade sapiencial. E a contemplação é basicamente assim: tu faz isso, tu se treinou nisso, algo da realidade se mostra para ti, algo profundo da realidade se mostra para ti, tá? E tu contempla, né? Tu conhece algo de profunda realidade porque tu calou a turbulência. Essa turbulência é o que está manchando a tua visão, está turvando a tua visão, como se tu imaginar as águas, né, turbulentas e o sol refletido nas águas. Quando elas estão turbulentas, a figura do sol não está clara, ela está, né, confusa. Mas se as águas estão calminhas, a figura do sol fica perfeita, né, como se fosse o próprio sol. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a alma. Então calar essas turbulências e se abrir a Deus. Humildade, no fim das contas, né? Então, a abertura a Deus é aceitar a Deus, né? Aceitar também a nossa insuficiência, né, em relação a Deus, né? Deus tem que vir a nós, né? Então a gente faz um esforço, mas a gente se abre, né, para que Ele venha e preencha. Então a contemplação é quando de fato Deus vem e preenche. Então é uma atividade que envolve também algum esforço humano, mas no fim das contas é só a consequência daquela abertura, né, que a atividade sapiencial permite, né? Bom, depois da contemplação aí entra o problema. Depois da contemplação tem outra atividade no mundo que eles chamam de gnosis. Gnosis, né? A palavra gnosis no grego significa conhecimento só. Não precisa ficar com tanto medo do gnosticismo. Eu sei, o gnosticismo é um problema, tem heresias, o Santo Irineu foi lá, bateu nos caras, tá certo? Mas assim, o Santo Irineu mesmo, quando ele fala dos gnosticistas, ele fala aqueles que se dizem conhecedores, mas não são. Então, aqueles que se dizem gnósticos, mas não são. O título original do Versos Éreos é isso, né? Sim. Contra aqueles que dizem... Contra aqueles que se autoproclamam gnósticos. Sim. Né? Então, o problema não é o termo gnóstico, né? O São Máximo usa o termo gnóstico. Ele fala que o cristão perfeito é o gnóstico. Ele usa esse termo. Mas o que ele quer dizer com esse termo não é o que os gnosticistas, entendeu? Por isso que eu prefiro chamar
As seitas heréticas dos primeiros séculos, eu prefiro chamar de gnosticistas, não gnósticos. Porque os gnósticos, segundo os padres, são aqueles que têm a gnosis, que no fim das contas é o conhecimento do Cristo, né? O conhecimento da fé, a clareza da fé. E não como conhecimento doutrinal na cabeça do cara, mas como uma transformação real, né, na pessoa. Então é a operação daquele conhecimento da fé e não só o ato de ter os esquemas mentais daquele conhecimento. A experiência real e viva da fé, né? Então isso é o gnóstico, é o perfeito, né? Teleiotes, né? A palavra grega para isso. Bom, então eu falei, né? A contemplação é aquele algo da realidade que se mostra para ti depois da atividade sapiencial. A gnosis, né? O conhecimento, é aquilo que fica em ti depois disso, né? Então a marca, vamos dizer assim, da contemplação. Tá? Como existem muitos níveis de contemplação, nem toda contemplação é contemplação de Deus, né? Pode ser uma contemplação da sabedoria expressa na natureza, por exemplo, né? Que é o que o São Máximo chamava de logoi, né? Ele tem a doutrina dos logoi, né? O logoi é o plural de logos, que é razão, né? Ou verbo, né? É como se fossem os verbos da natureza, né? Ou as razões das naturezas. Que é basicamente a ideia de que, assim, o Evagrio, né, que começou com isso, ele levou muito a sério aquela coisa acho que é do Provérbio, não, livro da sabedoria, né, que diz que, acho que é Provérbios, que diz que a criação foi fundada na sabedoria de Deus, né? Então, desde a fundação estava lá, né? Então, ele leva muito a sério isso, ele acredita, não, de fato, a sabedoria de Deus é o Cristo, né? Então, as coisas estão fundadas na sabedoria de Deus. Isso significa que no fundo das coisas, se as coisas estão fundadas na sabedoria, no fundo das coisas existe a sabedoria de Deus, né? Só que como a gente contempla essa sabedoria através das coisas que são multiformes, né? Também esses logoi, né, adquirem uma natureza multiforme, né? Então essa multiformidade é basicamente a perspectiva, né? Tu começa da multiplicidade indo até o logos, né? E daí tu percebe vários logoi, né? Mas é o mesmo logos, no fim das contas. Então é basicamente os princípios da criação enquanto subsistem em Deus, né? Então tu pode contemplar algo disso, e isso eles chamam de contemplação natural, né? Física e teoria. Eu chamo isso de conhecimento da essência das coisas criadas, não é? Isso, dos logoi, a palavra que ele usa é logoi. É que a tradução acho que... na boca de inglês está... Não. Essas traduções não. Então, nem toda a contemplação é de Deus, basicamente, né? Nem toda a contemplação é conhecer Deus por essência, né, etc. Não, tem níveis de contemplação. E claro que tem algo de Deus em tudo isso, né? Se a contemplação é de fato, né, movida pelo Espírito. Então fica algo, tanto contempla e fica algo em ti, fica uma marca. Só que tem um problema. Esse primeiro conhecimento, né, ele chama só de gnosis, ele é uma marca ainda instável. Tá? O que significa? Tu pode ter uma atividade de contemplação e isso te deixa uma marca, né? Mas logo em seguida tu esquece isso. Tipo, não esquece no sentido de esquecer que aconteceu, mas isso fica muito efêmero na tua mente, né? Muitas pessoas, às vezes, têm, claro, num grau mais baixo, né? Mas tem isso, eu tive uma experiência de fé e isso eu já não tenho, eu queria ter de novo, porque já, né, teve um arrefecimento da coisa. Então, ele diz que esse primeiro conhecimento, essa primeira gnosis, deixa uma marca, ele é uma marca, né? Mas é uma marca ainda instável, não é permanente, né? E aí a próxima atividade do nous, ele chama de, ele usa a palavra, uma expressão grega, que é do São Dionísio Areopagita, que é alestognosios, né? Que significa conhecimento que sobrevive ao esquecimento. É difícil traduzir isso aí, né? Mas é conhecimento que inesquecível, que imune à corrupção da memória, etc, etc. Conhecimento permanente, vamos chamar assim, né? O agnosis permanente. Então, isso aí, quando o nous opera nesse nível, né, ele trabalhou todas as outras partes, todas as outras atividades, né, se exercitou nisso. Aí, bom, a contemplação deixa uma marca daí que é permanente, né? Então, aí seria basicamente o santo mesmo, né? O santo perfeito, né? O santo gnóstico. Então, o santo gnóstico, ele tem uma marca permanente da contemplação, né?
Isso é chamado de gnosis inolvidável, né? Inesquecível, permanente, etc. Bom, aí ele fala também que ele fala dos 5 pares da alma, que é basicamente isso, né? Então, eu separei, né? Então, as atividades do Nous, as atividades do Logos, né? Mas ele está falando, não, essas coisas acontecem juntas. Não é tipo, primeiro tu... Não, tu é um ser humano integral, então tu age no mundo, tem essa atividade racional, e ao mesmo tempo tu é um homem espiritual, tu pode trabalhar isso aí, né? Claro, nem todo mundo trabalha esse andar de cima que eu falei, a maioria não trabalha isso aí, é difícil. Exige essa vida mais rigorosa, muita fé, né? Mas esse andar de baixo, né, é mais acessível. E algo do andar de cima também, né? Então, assim, essas coisas andam juntas, né? E basicamente tu tem que resolver as partes de baixo para ter... Né, tu tem que fundar a casa, não começa a casa pelo teto, não. Então tem que colocar os fundamentos para a casa ser erguida. Então ele fala do casamento. Basicamente tem um casamento entre o nous e a razão, o casamento entre a sabedoria e a prudência, o casamento entre a contemplação e a prática, o casamento entre a gnosis e o hábito ou a virtude, né? E o casamento entre essa gnosis permanente e a fé, né? Então, quando há esse casamento, isso é uma espécie de matrimônio espiritual, né? Ele fala até de um casamento entre isso, esses 5 pares, e também os 10 mandamentos, né? Então, os 10 da alma, e a década da alma, ele fala, e a década divina, que é dos mandamentos, né? Isso, então, seria o casamento divino, o matrimônio, né? O último beijo do Espírito Santo, dá para dizer, né? Então, aqui, uma referência ao Cântico dos Cânticos. Então, ele diz também, né, essas duas série de atividades, né, então essa potência, essas 4 atividades que decorrem de cada uma das duas potências, elas são um movimento. Como eu falei, uma coisa decorre da outra, né? Tu tem a potência do nous, primeira atividade é uma contemplação, depois tem aliás, a primeira atividade é a sabedoria, depois tem a contemplação, depois a gnosis, depois a lestognosis, né? Então, esse movimento, ele diz, da parte superior, termina na verdade, né? A aletheia, né? Até ele faz um jogo de palavras, né? Que a aletheia vem de letes, né? Lethe, né? Que é o rio do esquecimento, e significa esquecimento, né? Lethe. E a alete, né? É um alfa privativo, significa não esquecer ou desesquecer, né? Então a verdade é um desesquecimento. E ele diz que o movimento da alestognosis, que é o conhecimento que inesquecível, termina no desesquecimento, na verdade, na aletes, né? Aletheia. E ele diz que o movimento da parte inferior, que é a razão, né? Então a razão, a prudência, etc., termina no bem, né? Então, vamos dizer assim, o objeto próprio do nous, do movimento do nous, é a verdade. O objeto próprio do movimento logos, da razão, é o bem. E ele diz que verdade e bem são 2 modos de significação de Deus, né? E em outro lugar ele diz que verdade e bem são Deus, né? Então tem uma ambiguidade aí. Ele diz assim: a verdade, por ser imutável, fixa, una, eterna, ela significa Deus pela sua essência, que é imutável, una, etc. E o bem, né, por ser, vamos dizer assim, por se espalhar, por ele dilatar, né, uma coisa prodigiosa, né, que se espalha, ele significa Deus pelas suas operações no mundo, pela sua economia, né? Ele usa até a palavra pela sua energia, pela sua atividade. Então, basicamente, a bondade significa Deus pela ação, pela economia da salvação, pela bondade de Deus para a criação, né? Então, a fé, vamos dizer assim, termina nessa significação de Deus pelos seus atos, né? E a gnosis perfeita, né, termina na significação de Deus pela verdade que é una e pela sua essência, portanto, né? Então isso aí
Então ele mostra como essas potências, elas são um movimento que termina em Deus, né? No fim das contas, né? E como também Deus é significado de dois modos, né? Isso é a teosis, né? O sujeito que realizou isso, ele passou pela teosis, né? Essa é a palavra grega que eles usam para... Basicamente, o sentido de teosis é a participação na natureza divina, né? Que é o que São Pedro fala na segunda carta, primeiro capítulo, versículo 4, se não me engano. Então, é a gente participar da natureza divina, né? Então, isso é se tornar semelhante a Deus, né? A gente pensa também semelhança com Deus, né? Então, nós temos a semelhança com Deus. Num certo sentido, sim, né? Mas num outro sentido, não. Né? Porque ser semelhante é agir de forma semelhante também. É se assemelhar de fato. Né? Então, não é só ter uma coisa em ti, né? que é semelhante a Deus, mas também agir segundo essa semelhança. Né? Então, é por isso que o Cristo diz que, quando ele conversa com os fariseus, né? Os fariseus dizem, nós somos filhos de Abraão. Ele diz, não, vós sois filhos do diabo, né? Ele é vosso pai, né? Porque ele é mentiroso e assassino desde o princípio. Então, o que ele está dizendo aí, né? O que os fariseus estavam tentando fazer com Cristo naquele instante, né? Eles estavam mentindo sobre o Cristo e querendo matar o Cristo. Então, as ações desses fariseus imitam as ações do diabo. Então, a imitação é uma forma de se assemelhar, né? Então, também isso se aplica a Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que se assemelham a Deus, imitando a Deus. Não só por ter, né, nascido, né, a imagem e semelhança de Deus. Claro que tem isso também, mas isso é só uma semente que precisa ser, né, cultivar. Exato. É uma potência. Então tu se torna filho de Deus pelo batismo. De fato, tu recebe a graça da criação divina. Mas tu vai exercer essa graça, vai depender de ti, entendeu? Então tu pode receber o batismo e sair matando os outros, né? Sair fazendo tudo de errado. Então tu vai estar agindo, né? Tu vai estar parecendo o filho do diabo, não vai estar parecendo o filho de Deus, né? Mesmo com o sacramento. Então, na verdade, tu vai estar cometendo um sacrilégio. Tu vai estar usando um dom divino para se parecer com o diabo. Tu está blasfemando o nome de Deus, né? Tu está usando o nome de Deus em vão. Então, filhos de Deus, semelhante a Deus, isso aí é claro que existe a graça que a gente recebe, né, pelo sacramento, mas isso também é um exercício, né, real, uma atitude concreta. Né? E a teosis é vamos dizer assim, a realização disso. Né? Então o sujeito ele cristalizou aquele modo de ser que é semelhante a Deus. Então ele se tornou de fato filho de Deus, né? E isso se tornou uma segunda natureza dele. Né? Tem um monte de coisa que dá para falar, mas acho que eu vou abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma coisa. Ou observações. Não sei se a Roberta tem alguma coisa para falar. O negócio de Wagner, só voltando um negócio de pensamento, eu lembrei tem uma imagem muito boa que um monge, eu tem na internet falando um monge em comum. Ele fala esse negócio, quando aparecem as imagens, né, que o demônio coloca, ele falou, é como se tu morasse num apartamento e tu vê um bandido lá na rua querendo entrar, né? Se tu aceitar, tu abrir o portão pra ele. Cada etapa é como se deixasse ele... Sim. E sempre dá pra lutar e ganhar, mas assim, quanto mais tu deixar, vai chegar um momento que vai ser briga física, né? Se chegar com a faca perto do teu pescoço, fica mais difícil. Sim. Um pouquinho mais. Bom. Mais alguma coisa? Todo mundo entendeu tudo, então. Caramba, vocês são gênios. Então vou embora, né? Não, bom, tem mais... vamos ver se dá para falar disso aqui. São Máximo ele tem outra doutrina, né, que implica, não é de psicologia, mas tem a ver com isso. Ele fala de 5 divisões universais, a ambígua 41. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu falei da teosis e tem a ver com isso. Né? E por que eu estou falando da teosis? Porque esses padres, quando eles estão falando da psicologia, eles estão pensando na alma, preocupados com o fim da alma, a finalidade da alma, o objetivo. Tudo isso aqui tudo só de poder ficar santa. Tipo. Exato. Isso aqui é só para a gente ficar santo, não tem outra utilidade.
Então, e não tem outra utilidade melhor do que isso. Então, enfim, a teose é o fim de tudo, né? Que não é só salvar outra coisa, né? A teose não é exatamente o mesmo que salvação, mas também não é diferente de salvação. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, outro termo para teose é deificação, tá? Isso eu sei que cai estranho no ouvido. Ele não está falando deificação no sentido de se tornar Deus exatamente como Deus, né? Mas deificação no sentido de se assemelhar a Deus. Então, é como se fosse Deus ali. A ação do São Máximo era tão... Ele imitava Deus tão perfeitamente que ele se parece com Deus. Sim. Então ele se deificou, A santificação é teose, são equivalentes, senhores? Mais ou menos. É que se a gente levar a sério a palavra santo, é puro, né? Então, sim, o santo mesmo é quem atingiu a teose. Mas o que a gente chama de santo, de maneira geral, às vezes inclui níveis que tem certa participação na vida divina, mas não é a perfeição. Aí que tá, eles têm um termo para aquele que atingiu a perfeição, né? O teleiotes, né? E o gnóstico também é outro termo. É que você gosta todo, por exemplo, que eu estou falando também aqui, isso aí já estão falando, quem galga esses graus assim já é uma coisa, por exemplo, a Santa Teresa, assim, isso aí já é sétima morada lá pro final. Isso. O cara já está na sétima morada e está subindo ainda. Né? Isso aí não é coisa, por exemplo, que tu fala da passagem da quarta para quinta ali. Que não. Isso já é muito adiante. Né? O gnóstico do São Máximo é tipo, é o fim da sétima camada. O cara já ganhou a chave do castelo, né? Isso. Ele tá lá com o rei, né? Sim. É filho do rei, né? Então, né? A gente tá falando de coisas muito altas. Né? Bom, e eu ia falar da salvação, né? Então, assim, é possível a pessoa ser salva, sendo que nessa vida ela fez o mínimo necessário para ser salva, entendeu? Então, o sujeito não foi santo, né, nessa vida, mas ele fez o mínimo para a salvação e Deus salvou ele. Então, ele não foi o perfeito, né? Ele não atingiu a teose nessa vida, mas na outra vida ele vai ser um deificado, ele vai ser como os anjos de Deus, ele vai ser um filho de Deus na outra vida, e vai ter essa semelhança com Deus e essa participação na vida divina, né? Então, nesse sentido, a salvação dele vai ser a teose, né? na outra vida, mas nesta vida não era a teose, né? Então, o meio que ele teve para a salvação não foi exatamente a teose, né? Não foi essa perfeição, né? Mas assim, a perfeição cristã, a teose, ela vai culminar na salvação. Ela não é algo diferente, como um grau acima de salvação, não é isso, né? Então, todos os salvos vão ser salvos, né? Vão estar experimentando a vida divina, né? Claro, vai ter uma hierarquia no céu também, mas todos vão estar plenamente gozando da vida eterna. Mas nessa vida existe uma diferença claro que existe uma diferença entre a vida do Santo Antão e a minha. Pra mim é bem óbvio, né? Então, assim, ele era um perfeito, né? Eu tô aqui, né? Engatinhando. Então, existe essa diferença na Terra, né? No céu, todos vão ter essa plenitude, essa participação na vida divina. Então, a teose coincide com a salvação na outra vida, mas nessa vida nem sempre. Né? Bom, aí eu ia falar da Ambígua 41. Tá? Ele fala de, assim, basicamente, em vez de eu falar de divisões universais, como ele fala, eu vou falar assim, partindo da condição humana ordinária. Né? Tem 5 coisas que a gente tem que juntar, que estão separadas para a gente, e que a gente tem que juntar. A primeira é mais difícil de explicar, eu vou tentar aqui, que é a questão do macho e fêmea. Então, assim, a primeira divisão que o homem resolve, né? O ser humano resolve, é a divisão macho e fêmea. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? E macho e fêmea, homem e mulher, né? São propriedades do gênero humano, do gênero animal, no caso. Né? Então, não é uma propriedade especificamente humana, né? Como a razão, é uma propriedade especificamente humana. A divisão entre macho e fêmea é uma divisão que tem nos macacos, no rinoceronte, nos coelhos, nas barras, né? Então não é propriamente humana. Claro que é humana também, mas é humana porque somos animais também. Sim. Então é algo do gênero animal. Essas diferenças do gênero
quando o sujeito começa a se unificar com aquilo que é mais nobre da espécie humana, ele começa a vencer as tendências desviantes dessa duplicidade de gêneros, né? Então, a gente vê, tem diferenças do ethos mesmo, do homem e da mulher, e tem vícios próprios do homem e vícios próprios da mulher. Então, o santo, assim, o primeiro grau, a primeira conciliação que ele faz é dessa diferença entre macho e fêmea, dessa diferença que gera esses desvios, né? Então, e daí eu posso citar o que o São Gregório de Nissa fala, né, quando ele se refere a Santa Macrina. Então, a Santa Macrina, para quem não sabe, foi uma grande santa. Eu acho que ela só não é doutora da igreja porque não deixou livros, né? Mas, assim, ela educou São... Sim, deixou os irmãos educados. Ela educou São Gregório de Nissa, que no segundo concílio de Constantinopla estava lá, esse é o maior dos padres. Então, ela foi filósofa, virgem, né? Acho que mártir também, né? Foi mártir? Não. Só nome de velho. Então ela educou os irmãos, e todos são santos. São Naucrácio, São Pedro de Sebastião, São Basílio. São Basílio eu acho que ela não educou porque é mais velha. Sim. Mas o São Gregório de Nissa... Mas na educação liberal, se não me engano, foi ela que deu pra ele também. Então, não cristã, liberal, foi ela que deu. Sim. Então, grande santa do quarto século. Ele, quando ele se refere a ela, ele diz: essa mulher, ou melhor, será que eu uso essa expressão mulher, que significa essa parte animal, para uma pessoa que chegou tão acima da condição animal que nem parece um anjo? Sim. Então não significa que a pessoa deixou, que a Santa Macrina não tinha feminilidade, não é isso. Mas é que ela está tão acima da divisão animal que é como se ela tivesse transcendido, ela é puramente humana, maximamente nobre, né? Então essa é uma primeira divisão que tem, né? Então as tendências desviantes que são próprias de macho e fêmea, o santo ele resolve elas, né? Então e aí tem aquela citação de São Paulo, né? que usam para dizer isso, que é aquela: em Cristo não há nem judeu, nem pagão, nem macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre, né? Todos são um em Cristo. Então ele tá mostrando como essas diferenças circunstanciais são como que transfiguradas, né, pela santidade. Depois, então o sujeito resolveu isso aí, então ele se uniu ao princípio da espécie, né, em Cristo. Então ele está naquilo que é propriamente humano, e aqueles elementos mais propriamente animais, eles estão ali ainda, mas eles não determinam ele. Ele não é movido por aquilo, né? Continua sendo mulher, continua sendo homem, mas ele não é movido pelas tendências. Tá. Eles não são movidos por essa tendência. Depois tem... Vou tentar resumir aqui, né, caramba? Depois tem a divisão entre paraíso e mundo habitável. Ele chama assim, né? Então é basicamente a diferença entre o Éden e este mundo, né? Então a gente não experimenta esse mundo como Adão experimentava o Éden, certo? Mas São Máximo diz que num determinado degrau da santidade, o santo começa a experimentar esse mundo como se fosse o Éden. Ele não deixa de experimentar esse mundo, ele continua, o sofrimento existe e tudo mais, mas ele tem aquela paz que Adão tinha no Éden. Então esse já é um segundo grau de santidade que resolve a segunda divisão universal, né, que ele diz. Então a diferença entre o Éden e esse mundo não é abolida, mas a experiência interior do santo é como a experiência do Éden, tão nobre quanto neste mundo, né? Depois tem a divisão entre céu e terra, ele diz, que é basicamente a divisão entre o domínio angélico e o domínio humano. Aqui ele entende assim, né? Então ele diz que também o santo ele chega numa tal pureza que a vida dele é como a vida dos anjos, né? Então ele está na liturgia, ele canta o triságio, né? O Santo, 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 com os anjos mesmo, e ele experimenta como se ele estivesse com os anjos, né? Ele sabe que ele está aqui, ele sabe que esse mundo não é o mundo angélico, mas ele experimenta exatamente o que os anjos experimentam, né? Então, esse aí já é um outro grau de santidade, né? Muito mais alto. Depois ele fala da superação da divisão entre o sensível e o inteligível, né? Ou a divisão entre o cosmos aesthetos e o cosmos noetos, né?
Então ele já não percebe mais duas coisas, uma partição, né, no cosmos. Ele vê nos símbolos as realidades inteligíveis, nas realidades inteligíveis os símbolos sensíveis, ele vê uma interpenetração entre todos. Né? Bom, depois, aí por fim, tem a divisão entre criado e incriado, entre Deus e as criaturas, basicamente. Que ele diz também que essa divisão não é abolida. A distinção entre Deus e a criatura não é abolida. Mas é possível chegar a um tal grau de santidade que o sujeito experimenta a vida divina mais ou menos quase como Deus experimenta, né? Não exatamente. Na medida em que é possível ao homem, ele experimenta aquilo como se fosse a vida dele. Né? Então, ele não experimenta uma separação entre Deus e o homem, mas a vida divina como que acontece dentro dele, né? Através dele. Né? Então, como a vida dele. Né? Eu acho que o Senhor Adventista chega a dizer que em tudo dá para chegar a experimentar como se fosse Deus, exceto a relação trinitária. Né? Só isso que o homem não consegue. Sim. É. E o conhecimento da própria ciência também. Sim. Porque, né? Não. Como é que está essa articulação da divisão do homem com os sacramentos? Porque fizesse divisão do homem, né, da corpo, alma e espírito, né? Eu nem cheguei a falar corpo, alma e espírito. Né? Eu nem cheguei a falar corpo, alma e espírito. Né? Sim, os outros termos, mas essas descrições da teose, de santificação, assim, né, meio apropriado termo. Mas como se dá a articulação dessas coisas com os sacramentos, né? Eles chegam a falar sobre isso? Sim, eles dão por pressuposto isso aí, né? Tipo, a ideia de fazer isso sem sacramento é imbecil para eles. Não, isso aí... Não, eles nem cogitavam isso aí. Não, isso aí é... Bom, a base... tu tem que... Assim, ninguém vai ao céu senão quem desceu do céu. Então tem que ter um presente do céu que nos eleva, né? Então, isso é pressuposto. Então, os sacramentos, eles dão esse dom que vem do céu e que vai nos elevando. Mas eles não tocam no assunto. Tocam. Mas às vezes eles falam muito pouco. O Evagrio fala muito pouco porque ele dá pro pressuposto. Era óbvio para todo mundo, ele não tinha nem por que escrever sobre isso. Então ele tá só falando, não, tá, tem isso aí que todo mundo sabe, né? Que é óbvio, todo mundo teve a catequese com os santos lá. Então, tipo, não precisa falar disso aí. Mas tem também o trabalho do cultivo dessa graça. Que aí é mais delicado. Aí tem a parte humana. Como a gente coopera com a graça. Cooperar no sentido de operar junto com ela. Né? Então, e essa parte, hoje em dia, ela é muito pouco enfatizada. A gente fala muito da graça. Não, a graça. E, de fato, tem... O equivalente em grego da graça. Poxa... Eles chamam de Doron, não é? De presente? Não, isso... Eu acho que em grego? Sim. Não. Deixa eu lembrar agora, cara. Não fugiu o termo grego agora. É que também entra a discussão dos gregos, assim, o que é graça, o que é energia divina, etc. Sim. Graça criada tem cada discussão dele. Mas todos estavam por pressuposto que é necessária a graça. Eles só estavam preocupados, o Evagrio especialmente estava preocupado, tá aí. A graça, a parte de Deus eu sei que ele faz. Essa aí tá, eu não tenho dúvidas. E a minha? Né? Esse é o problema que ele está tentando solucionar. O esforço deles, então, de todos esses escritos, ao tratar dessa parte antropológica e psicológica, é essa aí que tu acabaste de falar. Sim. Né? Toda essa descrição... O cultivo da graça. É tipo, como que eu não atrapalho Isso. o que Deus... Exato. Como eu saio do caminho. Deixa Deus fazer coisa. Como o Olavo dizia, né? Tipo, a parte dele eu faço porque se eu fizer meter a mão, eu vou estragar. Isso. E tem coisa que Deus espera da gente, né? Que a gente faça, né? Ele não vai fazer pra gente o que a gente tem que fazer. Então, é isso. Mais alguma coisa? Acho que já o horário está apertado. Temos mais 5 minutos aí. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que é isso a minha parte. É isso. Aí, desliga. Obrigada. Aí. Os amigos aí. Obrigado. E é um amigo também. Foi bom, gente. Mais ou menos.